Boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma live do Evangelho do Grupo Espírita Paulo e Estevão. Olá, Paulo. Mark Vinícius, André Feitosa, Rosângela, Manuzinha Páscoa, Cristina, boa noite, minha prima. Ana, boa noite, Andréia. Socalçara, boa noite. Farma Eduardo, que vai ser facilitador do JEP, boa noite, alegria. David Soares, lembrando que essa é a última live, não só de 2021, David, é realmente a última live do Evangelho que nós vamos fazer aqui no @jep.oficial. Enquanto vocês vão aí entrando, eu vou aqui dando alguns avisos sobre as atividades do Grupo Espírita Paulo e Estevão. Hoje a nossa live tem como tema o poder da fé, uma lição que se encontra no capítulo 19, itens 1 a 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Amanhã, sexta-feira próxima, sexta-feira não haverá palestra pública. Dia 31 não teremos palestra pública no JEP. E já estão abertas as matrículas para o ED. O que é ED? Estudo Doutrinário Espírita. Inscrições podem ser feitas na livraria ou pelo WhatsApp 999630743. O ED tem funcionamento aos sábados, terças e agora online sextas-feiras. No sábado nós temos turmas às 8 horas da manhã, às 18 horas. Na terça temos turmas 8 horas e 20 horas. E sexta-feira são turmas online para as pessoas que não moram em Fortaleza, pessoas de outras cidades que começaram a fazer o ED durante a pandemia e que querem continuar fazendo. É claro que a pandemia ainda não acabou, mas nós estamos agora voltando às atividades presenciais do JEP. Começamos isso pouco a pouco, já está funcionando o ATE presencialmente, as palestras públicas também se tornaram presenciais e o ED é a última etapa desse processo de retomada das atividades presenciais do JEP e estará voltando presencialmente. Quem quiser fazer sua matrícula pode também pegar maiores informações aqui no nosso feed do @jep.oficial ou no site www.jep.org.br. Teremos 9 encontros temáticos do estudo doutrinário espírita, na forma presencial e online. Vocês podem ver os temas dos encontros também aqui no nosso feed. Gente, dados aqui os avisos, vamos fazer a leitura de uma mensagem. Lembrando que a novidade do ED são as turmas online para pessoas que não moram em Fortal City, né? Pessoas que são de outros estados, até de outros países, que têm frequentado as turmas de estudo doutrinário espírita do JEP. Bem, vamos então ler uma mensagem como prece de abertura dessa que é a última live do Evangelho. Nós estamos aqui há mais de um ano fazendo essas lives toda semana, eu
Aníbal. Aníbal amanhã não fará live, hoje realmente é a última live, tá bem? E continuaremos, é claro, com o atendimento espiritual nas sedes físicas do GEP. Aqui nós vamos ler uma mensagem de um livro que tem acompanhado todas as lives, pelo menos as lives de quarta-feira, aqui comigo, com vocês, que é o Cura Teu Coração, do poeta Vanderlei Pereira, que foi um trabalhador do Grupo Espírita Paulo e Estevão, hoje se encontra no mundo espiritual, meu pai. A poesia se intitula A Verdadeira Fé. A fé tem produzido efeito incrível naqueles que confiam firmes nela. Não há doenças, dores, nem mazela que sejam para a fé algo invencível. Para o que a tem, não há nada impossível, pois na vontade é que ela se revela. Mas vontade em ação igual à dela, não na vontade apática ou passível. É com essa fé ativa que tu enfrentas nos mares tenebrosos as tormentas para a cura do mal que te ameaça. Quanto mais firme a fé e o teu desejo de cura que sustentas, cresce o ensejo de que Deus, por amor, te satisfaça. E é justamente fé o nosso tema dessa noite. A lição, como disse aqui na abertura do Evangelho segundo o Espiritismo dessa noite, é a fé transporta montanhas, poder da fé. Capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, esse livro espírita, talvez o mais conhecido dos livros espíritas, mais que o próprio livro dos espíritos, porque ele é lido por pessoas de várias religiões, várias pessoas podem ler o Evangelho, buscar interpretações das passagens de Jesus no Evangelho. É um livro que se concentra na parte moral da vida de Jesus, nos ensinamentos de Jesus. E abrindo esse capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, nós temos uma lição chamada Poder da Fé, que traz a seguinte passagem que está no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 20. Peço licença para ler aqui para vocês essa passagem do Evangelho na íntegra. Quando ele, Jesus, veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus, em particular, e lhe perguntaram: Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhes Jesus: Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha:
transporta-te daí para ali. E ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Vocês conhecem o tamanho de um grão de mostarda? Eu trouxe aqui para vocês verem. São grãozinhos de mostarda. Quer dizer, um grãozinho de mostarda é isso aqui, ó. Isso é um grão de mostarda. E Jesus está dizendo que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, transportaremos uma montanha do lugar. O que será que isso realmente quer dizer? Aqui nós temos a interpretação de Allan Kardec. Vamos começar desse final dessa passagem, depois passaremos para a parte que fala do menino lunático, do qual Jesus expulsa o demônio. Essa passagenzinha aqui, em que Jesus fala da fé, é interpretada aqui no item 3. Aqui mesmo Kardec explica o que é essa fé. Ele diz assim: entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Percebam, nós tendemos a confundir fé com crença e com religião. Não é isso, né? Crença religiosa não é sinônimo de fé. É um instrumento da fé, a religião. Mas o que nós estamos falando é de força de vontade, o poder de realização, fundamentado numa certeza, que tem como fundamento uma certeza de atingir aquele determinado fim. Essa é a fé da qual está falando Jesus. Então ele diz aos apóstolos que eles não conseguiram realizar aquela cura por causa de sua incredulidade. Eles não têm essa certeza, eles duvidam. E ao duvidarem, eles não conseguem realizar a cura. Então, aqui nós temos também uma passagem em que Kardec fala da fé, das montanhas que a fé transporta. O que serão essas montanhas que Jesus está dizendo que a fé pode transportar? As montanhas que a fé desloca, está aqui no item 2, ele diz, são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com que se depara da parte dos homens. Percebem? Então essas montanhas não são as montanhas de pedra, são essas montanhas, os obstáculos psicológicos, os obstáculos à nossa vontade. Nós estamos dizendo que a fé não é essa força de vontade? Então, as montanhas são aqueles acontecimentos, episódios, situações, até mesmo pessoas que nos dificultam a realização de determinado objetivo, não uma montanha material. Por quê? Por que a fé pode transportar as montanhas? Diz aqui Kardec, a fé robusta dá perseverança, a perseverança, ou seja, aquela insistência, o não desistir, a energia, que é justamente a força, não a violência, a força, a determinação e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas como nas grandes. Então a fé, ela nos oferece os recursos, ela nos incentiva, ela nos motiva. Estão percebendo como a fé pode concretizar objetivos? Porque aquela certeza de que vamos atingir o objetivo, de que ele é possível,
faz com que a gente não desista, persevere. Inclusive pode transportar, sim, montanhas físicas, obviamente utilizando os recursos que a inteligência oferece, os instrumentos, né? Obstáculos materiais também são transformados. Tudo começa aqui, ó, na nossa vontade. Segundo o Livro dos Espíritos, nós, com a nossa vontade, com o pensamento e a vontade, os espíritos podem realizar os seus objetivos. Podem fazer transformações no mundo, operam as transformações no mundo. Ora, nós somos espíritos encarnados. Nós operamos transformações no mundo com o pensamento e com a vontade. Ora, como é que pode o pensamento, sendo algo imaterial, operar transformações na matéria? Justamente o pensamento onde tudo se origina, onde estão os nossos projetos, onde estão os nossos objetivos. Aqui a gente começa a desenhar aquilo que nós queremos tornar concreto, real, trazer para essa realidade última da matéria. Então o projeto, ele começa aqui e a gente concretiza no mundo externo, mas começa no mundo interior. E aí Kardec vai dizendo que a fé sincera e verdadeira, opa, existe uma fé falsa? Pois é, um engano, não é que existe uma fé falsa, mas nós nos enganamos muitas vezes a respeito do que é fé. E aí ele explica: a fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta paciência, que sabe esperar, porque tendo o seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. Percebam, não é uma fé preguiçosa. Aqui na liçãozinha do começo, na poesia, o poeta disse que não é aquela vontade apática ou passível, o simples desejar que a fé fomenta. A vontade da fé, é uma vontade em ação. É uma vontade que se transforma em ação. Por isso, Kardec diz que o seu ponto de apoio é a inteligência, a compreensão das coisas. Então, a impulsividade, a pusilanimidade não é uma fé. Não são determinações da fé. Não. A fé, ela age planejado. Com a fé você vai se organizar, você tem paciência, você procura o caminho para realizar aquele objetivo. A fé vacilante, diz Kardec, sente sua própria fraqueza. Quando estimula o interesse, torna-se furibunda. Que termo, né? E julga suprir com a violência a força que lhe falece. Olha só, aquelas pessoas, né? Uma vez eu ouvi uma pessoa fazendo uma prece a Deus, e era uma prece brigando com Deus, quase dando uma bronca em Deus. A Deus! Achando que pela força do grito, talvez, a sua fé seja maior. Eu pensei, bom, é alguma fé, já que ele acredita que isso faz efeito, realmente deve gerar algum efeito, essa crença dele. É a crença que gera o efeito, não o grito, não a altura da voz dele. Até porque, diz aqui Kardec, a verdadeira fé se conjuga à humildade. Ela é humilde. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio. Então não é ele que está dando a ordem, né? Como é confiar mais em Deus do que em si próprio? É justamente confiar na ação das leis naturais. Então, quando a gente tem fé mesmo, a gente não diz vai dar certo. A gente diz tá tudo certo. Entenderam? Então já tá tudo certo. Não vai dar. Já está dando. Tudo tá dando certo. Tudo tá dentro dessa lei criada por Deus. Nada foge a ela. Até um crime que acontece.
ele está gerando algum resultado, está gerando transformações nas pessoas. Naquele que é vítima, o algoz está também gerando uma ação, sobre a qual virá uma reação, as consequências que vão ensinar a ele a não recorrer a esse instrumento no futuro. Então, resultados estão acontecendo, toda uma mobilização da natureza está acontecendo, embora invisível, gerando transformação e crescimento. Tudo está certo. Não vai dar. Vai estar. Está como tem que ser nesse momento, agora. É o que nós precisamos. E aí, aqui tem uma outra parte falando nisso, que nós buscamos muito a fé quando temos problema, quando temos dificuldade, a gente tenta entender como é que eu adquiro essa fé, como é que eu desenvolvo essa fé, de onde vem essa fé, essa certeza, essa convicção. E a doutrina espírita, eu disse que as religiões, elas são portas, caminhos para a espiritualidade, né? Elas nos oferecem instrumentos para que a gente possa construir uma fé sólida. Então as religiões, elas são diferentes porque as pessoas são diferentes. Olha a sabedoria divina. As pessoas são diferentes. Então determinada religião, para uma determinada pessoa, é o que vai despertar fé nela. Para outra, não. Então você tem que procurar a religião que te dá essa solidez, essa segurança, essa fé, que te embasa a fé. A doutrina espírita, ela não é uma religião propriamente dita, mas acaba que nós a abraçamos como uma religião por causa dos seus resultados, né, por sua proposta transformadora cristã. Então a doutrina espírita é uma religião buscada pelas pessoas que são do tipo psicológico, mais pensamento, mais racional. Pessoas que querem explicações lógicas, racionais. Então elas gostam da doutrina espírita por causa disso. Embora nem todas que estejam no espiritismo sejam assim. Porque existem muitos que procuram o espiritismo por causa da mediunidade. Determinados eventos que acontecem de um caráter mediúnico, como ver espíritos, ouvir espíritos, existem esses. E essas pessoas talvez sejam um tipo mais intuitivo. E a fé delas se embasa muitas vezes na experiência mediúnica. Eu tive essa experiência, eu tenho essa experiência. Eu não preciso nem mesmo de explicações racionais. Eu sei que existe um mundo espiritual porque eu sinto. Porque eu vivo esse mundo, porque eu vejo esse mundo. Então essas pessoas também se encontram na doutrina espírita muitas vezes e elas dão à doutrina espírita esse aspecto. Então quando elas falam de espiritismo, por exemplo, elas gostam muito de falar do fenômeno. Elas se prendem à questão do fenômeno mediúnico. Já vocês vão ver que eu, por exemplo, Caroline, gosto de me prender muito mais à questão das explicações filosóficas, pelo meu jeito de ser. E você tem o seu jeito de ser. E às vezes a doutrina espírita não vai bater com o seu jeito de ser. Não tem problema. O importante é que você procure um caminho para vivenciar o seu aspecto espiritual que responda que corresponda, melhor dizendo, à sua maneira de ser, a quem você é. Então não tenha medo, vá em busca e fique onde você se sinta uma pessoa melhor, uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais satisfeita. Aqui, se a doutrina espírita deixa você mais satisfeito, conheça a doutrina espírita, aprofunde-se nela, não fique na superfície, porque a fé, principalmente a espírita, ela exige esse estudo, esse aprofundamento.
Essa é a proposta espírita. É uma proposta de explicações, né? Uma proposta do pensamento. Então, procure, não fique na superfície. Vá mais fundo. E aí, gente, aqui no comecinho da passagem de Jesus, tem algo que muitas vezes traz, como eu estava aqui dizendo para vocês dos médiuns, as pessoas para a doutrina espírita, que é um fenômeno chamado obsessão. O que é obsessão, Carolina? Que história é essa obsessão? Obsessão é a influência de um espírito, uma influência negativa, uma influência que traz consequências danosas de um espírito sobre outro. Então, a obsessão, ela pode acontecer de um espírito desencarnado sobre uma pessoa encarnada. Ele gera uma influência funesta sobre essa pessoa. Mas a obsessão também pode acontecer entre duas pessoas encarnadas. A famosa má influência, a má companhia. Então, mas vocês sabem que uma pessoa só se deixa influenciar pela outra se ela tem alguma afinidade com aquela outra. Do mesmo jeito é quando a gente se deixa influenciar pelos espíritos. Então, uma pessoa que sofre uma obsessão de um espírito, ela passa por esse fenômeno, por esse processo, para que ela desperte e olhe o que nela atrai esses espíritos. Nós não somos vítimas. Nós fazemos escolhas, nem sempre escolhas conscientes, mas nós escolhemos os nossos companheiros de viagem. Nem sempre de forma consciente, mas nós atraímos para nós as pessoas e os espíritos de que necessitamos. Até mesmo quando nós encarnamos, nós não escolhemos os nossos parentes, nós atraímos, sentimos-nos atraídos para a família que tinha afinidade espiritual conosco. Portanto, você não está na sua família por acaso. Existe algo nessa família que bate com você, que tem muito a ver com você. Pesquise-se, conheça-se. E existe um processo que a gente chama na doutrina espírita de autoobsessão. Que talvez seja, assim, a raiz de todos os processos obsessivos, de todos os nossos problemas psicológicos. O que é autoobsessão? Você é um espírito e você influencia a si próprio de maneira negativa, destrutiva. Você se faz mal. Você alimenta uma determinada ideia fixa. Tipo, você se sente muito carente, você procura desesperadamente alguém para satisfazer a sua carência e você criou uma determinada crença, você se guia por ela, de que você só será feliz se encontrar um companheiro, uma companheira. Pronto, você já começou sua auto-obsessão. Porque você está construindo o seu projeto de futuro na dependência de uma outra pessoa que você sequer conhece. Faça os seus projetos com base em você. Porque só tem uma pessoa que não vai te abandonar, nunca. Você mesmo. Pense, é uma companhia para a vida toda, é melhor que ela seja uma companhia legal. Seja aquela companhia que quando você se olha no espelho, ela te diz, nossa, como você está bem hoje. Seja aquela companhia que quando você não consegue fazer algo certo, diz, não desista, tudo bem, hoje não foi legal, amanhã vai ser melhor. Seja você essa sua companhia. E aí sim, você se torna o seu também próprio anjo da guarda. Você se conecta à sua sabedoria interior, porque nós também temos uma sabedoria dentro de nós, afinal, somos criações divinas. Filhos de Deus, trazemos em nós o código divino. E aqui, no começo dessa passagem do Evangelho, existe um jovem que está, segundo o pai dele, lunático. E eles levam até Jesus porque os apóstolos não conseguiram curar. E Jesus, diz aos espíritos, que ele chama os demônios, é a linguagem da época, que se afastem, os espíritos saem. O espírito sai e o rapaz volta a si, do processo obsessivo.
isso acontece na casa espírita? Não, porque nós não temos Jesus lá assim, manifesto, uma pessoa encarnada. Temos Jesus como roteiro de vida dentro de nós, na sua lição, no Evangelho. Então ninguém tem essa moral toda não, mas, porque Jesus era só uma vez, puf, resolvia. A gente faz o até, você vai vários encontros e assim vai acontecendo a desobsessão, essa desconexão com o espírito obsessor. Não tão repentina, porque aqui, gente, tem a ver com a fé de Jesus. Entenderam? Então, quando os apóstolos perguntam, por que nós não fizemos? Eles, por causa da sua incredulidade. A famosa frase, ó homens de pouca fé, homens bully, homens de pouca fé, né? Que até quando vos suportarei? Eu não sei vocês, mas às vezes eu tenho vontade de repetir essa frase de Jesus, eu digo aqui em casa, o pessoal ri. Que eu digo, ai meu Deus, eu entendo Jesus, às vezes eu olho para a humanidade e digo, até quando vos suportarei? Tá, tudo bem, eu tô na humanidade também, alguém deve dizer isso em relação a mim de vez em quando, não é não? Mas, às vezes a gente se cansa. E Jesus nessa hora, até quando vos suportarei? E ele estava cansado da nossa pouca fé, da nossa mania de estar sempre buscando o outro que faça por nós aquilo que nós mesmos podemos fazer e na preguiça não fazemos. Falta de fé. Falta dessa convicção da qual fala Jesus. Então, como é que essa fé opera o milagre da desobsessão? E aí, lembre que eu falei para vocês que no livro dos Espíritos diz que a fé, ela mobiliza, né? Aliás, o pensamento e a vontade mobiliza transformações. Como é que isso acontece? Aí nós temos no livro dos Médiuns, que é uma também das obras básicas da doutrina espírita, também de Allan Kardec, um capítulo chamado Laboratório do Mundo Invisível. Nesse capítulo, Kardec nos explica, com base nas informações trazidas pelos espíritos, que o mundo espiritual, ele também ele tem uma espécie, digamos, de matéria ou semimatéria, enfim, ele existe uma realidade que para os espíritos é concreta, que é a realidade da energia dos fluidos. Então, os espíritos, diz Kardec nesse capítulo, eles aparecem para as pessoas vestidos. Tem até mesmo um livro de Ivone Pereira, em que ela começa um capítulo dizendo, né, citando Joana d'Arc. Quando Joana d'Arc vai a julgamento, os padres da igreja, da Inquisição, perguntam a ela ironicamente se São Miguel aparece desnudo a ela. E ela responde, acaso pensas que Deus não tem com que vestir os seus santos? Então, essa vestimenta dos espíritos, essa forma física que eles tomam ao aparecer, ela é o que nós chamamos fluido, usando a linguagem de Kardec do século XIX. Então hoje seria mais talvez conveniente a gente chamar de um campo de energia, corpo de energia, e aí nós temos toda uma literatura também da psicologia transpessoal, da parapsicologia, que fala de corpos sutis, né? Corpos energéticos, bioplasmáticos, e aí tem vários nomes para o corpo de energia. E assim também os objetos espirituais. O fato é que quando nós estamos encarnados, nós também mobilizamos, nós somos espíritos e nós também conseguimos criar formas nesse mundo espiritual. A gente não vê, porque por causa dos nossos olhos materiais que nos limitam, são pesados, densos demais, né, para que a gente veja essa realidade material, essa realidade sutil. Mas nós estamos criando formas também, né? Nós mudamos a coloração da nossa aura, que é a emanação energética do nosso corpo espiritual, do nosso perispírito, como chamamos na doutrina espírita. Então ele muda de cor e esse corpo ele pode aumentar ou diminuir como se fosse a chama de uma vela, né? Ele pode se ampliar ou a luz de uma lâmpada quando você bota mais força. Então quanto maior a fé, mais ele vai se ampliando e ele tem maior alcance. Então essa mobilização de energia, ela pode causar transformações energéticas no ambiente. Então é por causa dos nossos pensamentos,
por exemplo, dentro de um hospital, que muitas vezes algumas pessoas dizem, nossa, a energia aqui é muito densa, eu acho triste um hospital, né? Claro que é pelo que você vê, mas energeticamente também tem muita esperança, tem muita coisa boa ali dentro também, mas energeticamente existe a preocupação, o drama das pessoas que vão ali ao hospital, ou um exemplo talvez até melhor, um cemitério, né? Porque as pessoas vão, exceto o inimigo do desencarnado, as pessoas vão tristes a um cemitério, né? As pessoas não vão bem. Então, a impregnação energética nem sempre é melhor. Embora exista o lugar onde fazem as orações, as missas, os cultos, e ali sim há uma outra forma de energia. Então, o nosso pensamento, ele mobiliza energia. E aí, o que é que acontece? Quando Jesus, né, com a sua força de vontade, com sua fé tremenda, diz a um espírito, saia, ele não só diz, como ele movimenta toda a energia do entorno. Então, tipo assim, imagina aí X-Men, tá bom? Só que no mundo espiritual, ele faz uma mobilização energética e como que dá um choque naquele espírito e o espírito se afasta. Então, essa é a ideia. Né? Isso acontece porque Jesus tem não só fé, como tem também uma alta envergadura moral. E aí ele consegue esse efeito e opera ali uma cura. E essa é a explicação também para as curas espirituais, né? As famosas curas. Vocês devem, muitos também se atraem pelo espiritismo, pelos trabalhos de cura. Eu quero deixar até bem claro aqui nessa live, gente, que a doutrina espírita, propriamente dita, né, assim, ela não tem nenhum tipo de proposta, você não encontra nas obras de Kardec de fazer um hospital, né, de curas espirituais. Isso é a iniciativa dos próprios espíritas, de alguns espíritas. E mesmo que façam-se curas nesse sentido, não se tem a pretensão de substituir a medicina terrestre e também não é necessário corte, não é necessário algodão, não é necessário nada disso, gaze. Mas eu vejo fazerem isso em centros espíritas de cura. Isso, né, talvez tenha muito mais a ver com a cultura local. Dizem alguns médiuns, é porque as pessoas, elas têm mais fé quando elas veem algo concreto, então tem a função, por exemplo, de uma imagem de santo, de um amuleto, mas não é realmente isso aí que caracteriza a cura espiritual, mas sim a fé. E claro, o merecimento no sentido de a necessidade espiritual daquela pessoa. Então, as doenças, elas vêm como necessidades espirituais nossas. Elas são alertas de que tem algo errado que precisa ser corrigido. Não só fisicamente, né? Fisicamente é a última instância na qual um problema se apresenta. Muitas vezes esse problema, esse problema sempre tem uma origem também espiritual. Existe uma raiz espiritual para ele. E aí tem até alguns livros, até da psicologia transpessoal, tem um livro chamado A Doença como Caminho. Vocês podem pesquisar esse livro, né, em que faz associações de determinadas doenças com esse centro, né, o que é o epicentro da doença, né, psicológico, espiritual da doença, o que está por trás daquela doença. Então, se você sofre determinado problema, digamos, eu sofro de um problema na lombar, né? Então, assim, o que identifica um problema na lombar? Se você sofre de problema na tireoide, ou o que um nódulo na tireoide está revelando de sua espiritualidade? Ah, Carolina, é só material. O material, ele é a materialização de algo que espiritualmente já está inscrito ali. Então, na doutrina espírita, nós acreditamos no mundo material mesclado a um mundo espiritual, uma realidade espiritual ordenadora de tudo que existe. Bem, gente, deixa eu ver aqui mais o que vocês falaram. A Cláudia dizendo que gosta do capítulo Laboratório do Mundo Espiritual. Olha o Serginho aqui falando da vontade firme do querer, isso mesmo, Sérgio. A Iedja tomando as palavras para si. Tamo junto, Sérgio, é isso aí. Tô vendo aqui.
Eu gosto também das questões filosóficas, diz o Jarbas. Silvia Maria, com o tempo vamos criando essa certeza da vida espiritual. É verdade, Silvia. Aqui o Jarbas disse que legal com alguma coisa. Silvia cumprimentando Vanessa. Vocês ficaram até amigos aqui nessas lives, né? E a Vanessa dizendo que disse isso, que tudo está como deve ser, mesmo o que não parece está como tem que ser. Isso mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Teve uma pessoa lindinha aqui que falou comigo, mas eu não vi direito. Logo que entrou, eu acho. Luiz Fernando! Carol, poesias sempre lindas do amigo querido Vanderlei Pereira. Além de tudo, nos deu um enorme exemplo de fé. Ah, papai tinha fé mesmo, viu, gente? Isso aí, entendam, a fé, ela tem algo que assim, é claro que quanto maior a envergadura de um espírito, maior o alcance da sua fé. Mas você não precisa ser um espírito de luz para ter fé, não. Qualquer um de nós pode ter fé. A Marisolzinha, era a tua mensagem que eu estava procurando, Marisol, que você passou por aqui para desejar um feliz ano novo a mim e a todos da live. Que linda, Marisol. Mas o meu pai, Vanderlei Pereira, era famoso por sua convicção, né? Porque era um homem de fé muito grande. E de fato ele tinha muita confiança mesmo no mundo espiritual. Né? A gente que morava com ele sabia disso, convivia diretamente com isso que o Luiz Fernando está falando aí. Inclusive, existem alguns episódios, né, alguns causos dele lá no JEP. E um desses foi, uma vez havia uma moça que tinha chegado no JEP da Piedade e ela estava num processo, né, de subjugação por um espírito. E a pessoa, sob o controle de um espírito, e um espírito menos evoluído, um espírito ainda equivocado, essa pessoa, ela ganha uma força maior, então, uma força muito grande. E essa moça estava jogando as cadeiras para todos os lados lá no JEP da Piedade. Ninguém conseguia, não estavam conseguindo conter essa moça. Já tinha terminado as atividades lá no JEP. Entendam, o JEP, ele tem, e a maioria das casas espíritas, ele tem as reuniões públicas e as reuniões privativas, né? Então, as reuniões mediúnicas, elas são privativas, apenas para os que estudam a doutrina espírita, os que fazem parte do estudo doutrinário espírita. Não acontecem reuniões mediúnicas públicas. Mas essa moça estava no ATE, né? Então, a mediunidade, ela existe na pessoa, independente dela ser espírita ou não. Né? E o processo obsessivo não é mediunidade e ele pode acontecer também em qualquer pessoa. Então ela estava dominada ali por um espírito. E nessa força muito grande mandaram chamar o papai. O papai, a gente já estava saindo. Ai, chama lá seu Vanderlei, chama lá seu Vanderlei. Chamaram. E aí quem conhece o JEP Piedade sabe que ele tem 2 andares. O papai subiu pela escada, né? E cheguei com a cabecinha assim baixa, muito determinado. Isso era muito interessante dele, eu acho. Que ele, em nenhum momento, ele duvidou do que iria fazer. E o que ele fez foi surpreendente. Ele chegou, quando ele apontou, né, na entrada do salão superior, onde a moça estava, ele disse, em nome de Jesus, se afaste daqui, meu irmão. E a moça, e ele falou isso para o espírito, e a moça imediatamente desmaiou, né? E eu digo que eu jamais faria isso, porque eu ia ter medo de levar uma cadeirada. Mas ele não tinha esse medo. Ele ia na crença mesmo, não tinha medo de passar vergonha, né? A gente tem medo de passar uma vergonha, de chegar lá e levar uma lapada da médium. Enfim, mas ele não tinha isso, né? Ele chegava e ia determinado para o seu objetivo. Então, papai tinha isso. Também na nossa casa, na nossa família, eram muito famosos os passes do seu Vanderlei. Então, quando eu adoecia, meu irmão adoecia, a gente gostava de pedir passe a ele, que é uma transmissão de energia, né? E era incrível o efeito do passe, né? Tem um tanto de fé da nossa convicção, então quanto mais convicção a gente tinha no poder do passe dele, maior efeito esse passe tinha, né?
Então, assim, a fé, ela faz isso, né? Ela nos dá uma coragem, ele não titubeou, né? Então eu digo, olha, eu não teria essa fé aí, né? De não titubear, de saber que eu tô amparado, que eu vou chegar lá. É porque ele não pensava que era ele, né? Ele pensava que são os espíritos que vão comigo que vão fazer isso, né? Então, ele agia com essa força e o espírito lá deixou na hora a moça. Né? Agora que eu falei para vocês, meu irmão, né? Algumas pessoas riem porque o espírita chama os espíritos obsessores, os famosos demônios, de irmão. Gente, a gente chama o espírito obsessor de irmão, né? Eu particularmente não tenho por hábito chamar de ninguém de irmão, a não ser os meus irmãos, e chamo os espíritos de espíritos, né? Mas vejo muito espírita chamando, talvez para não ser grosseiro, os espíritos obsessores, meu irmãozinho ali, irmãozinho aqui, não é meu, né? Cada um tem seu jeito. Mas assim, não nada contra ele, mas ele é um desconhecido, né? Uma pessoa que eu tô vendo, assim como eu não chego com um desconhecido dizendo irmãozinho, não chego. Então, para mim, espírita é gente, trato espírita igual trato gente. E aí, por que é que o espírita chama assim? Porque nós entendemos que todos nós, encarnados e desencarnados, espíritos ou homens, mulheres, somos filhos de Deus. Logo, todos somos irmãos. Né? Essa é a ideia espírita que está por trás dessa fala. Né? Todos somos irmãos. Não há ninguém que esteja fora disso. Né? E esse sentimento de irmandade, ele pode ir mais longe ainda, como foi com Francisco de Assis, e envolver também os animais, as plantas e toda a criação. Né? Se você realmente se aprofundar nesse estudo, você vai perceber que tudo é criação de Deus. Então, sua ligação com tudo é de irmão. Né? Então, eu sou irmã de toda a natureza. Né? Toda a natureza é feita da mesma essência, da mesma cepa que eu. Né? Somos todos feitos do mesmo estofo. Então, todo mundo aqui veio da mesma fonte, Deus. Então, essa é a ideia que está por trás de chamar os espíritos de irmãos. Só isso. Mas Jesus não chamava. Pois é, porque lá no tempo de Jesus não existia espiritismo, não tinha essa doutrina, não tinha esse conhecimento, não era desse jeito. Né? Também, Jesus era judeu. Né? Fez o bar mitzvah, fez um monte de coisa, nem por isso todo mundo que segue Jesus está fazendo a mesma coisa. E dos que fazem, poucos são os que realmente acreditam em Jesus. Então, não quer dizer nada, tá bom? Jesus, obviamente, não fez tudo. A Maria Gegleiani está dizendo que frequentou o JEP da Piedade, a doutrina espírita sempre foi a sua tranquilidade. Ela também foi depois iniciar um ATE para o seu irmão, mas não deu tempo, pois 2 dias depois ele se matou. Nossa, Maria, que pena. Né? Então, vamos sempre fazer uma prece pelo seu irmão. Sempre coloque, é claro que você deve fazer. Para que onde ele estiver, ele receba o benefício da prece. Né? Ele possa receber isso. E aí a gente volta a pontuar que a visão espírita do suicídio, como eu disse, né, se você quer ser espírita, você tem que estudar e estudar profundamente, justamente para você não fazer uma propaganda contrária à doutrina espírita pensando que está ajudando. Então eu vejo alguns espíritas que têm uma postura diante, né, de eventos como a depressão, o suicídio, que é uma postura que indica um pouco estudo. Né? Então o espírita, ele não só tem que estudar a doutrina espírita, como ele tem que dialogar com os outros conhecimentos, estudar outros conhecimentos também. Então qual é a ideia espírita? A ideia espírita é que o suicídio, né, ele é uma morte, é um tipo de morte, um gênero de morte, em que a pessoa não está bem. A pessoa não está bem, né, via de regra, por isso que, a não ser que seja como um Sócrates, que foi condenado a beber cicuta, e aí acho que não é um suicídio, porque ele é obrigado a fazer isso, mas a pessoa não está bem. E quando a gente desencarna, que a gente não está bem, a gente leva para o mundo espiritual essa realidade interior de não estar bem. Porque a realidade interior, a realidade psicológica é a realidade do espírito. E é a que fica, a que sobrevive, a que se mantém no mundo espiritual. Né? Aqui a Maria está dizendo que o nome dele é Benedito Gegleilson, né, que era uma pessoa muito responsável.
Então acontece, né? A pessoa entra num ápice de estresse, muitas vezes, de desespero. Então às vezes é um desespero. E aí o que acontece? Ela leva para o mundo espiritual, né, o desespero consigo. Então não é só o suicida, né? Muitas pessoas desencarnam nesse estado de desespero. Então a gente tem que se preparar para o nosso morrer. Ah, Caroline, mas morrer não manda anúncio, por isso mesmo esteja sempre preparado. Esteja sempre procurando estar em equilíbrio. Porque se a morte chegar nesse momento, você chega do lado de lá bem. Mas a maioria de nós não se prepara para isso. Nós vamos vivendo sempre deixando as coisas para depois. Então, como a pessoa chega ao mundo espiritual num estado de desequilíbrio, né, que era um estado de desequilíbrio, eu não quero com isso dizer que essa pessoa é menos do que ninguém, todos temos os nossos momentos de desequilíbrio e ela desencarna num desses momentos de desequilíbrio. Quem é que nunca aqui entrou em desespero? Né? Então, se você desencarna no desespero, esse desespero é levado para o mundo espiritual. E aí lembra que o pensamento e a vontade mobiliza a energia do entorno. Então esse espírito, por não estar bem psicologicamente, espiritualmente falando, ele desenha uma realidade espiritual reflexo da sua realidade psíquica. E é por isso que ele não fica bem. E o que a gente faz, Maria, para a gente ajudar o seu irmão? A gente faz prece. Só se é muito, se a sua prece tem fé. Porque aí você também mobiliza essa energia, esse fluido. E como você é a irmã dele, é a que o conhece, pode ter certeza que de todos nós aqui, nenhuma prece vai ser mais forte do que a sua. Então essa prece, Maria, o envolve no benefício energético que você está mobilizando na hora da sua prece. Então você faz isso, né? E ele vai sentindo esse benefício até ele perceber. Sair daquele ciclo de ideia fixa. O que acontece quando a gente está num ciclo de ideia fixa? Então percebam, não é que Deus se sinta ofendido e vá punir o suicida. Ah, porque só quem pode mandar aqui sou eu, Deus, esse atrevido. Não, são as próprias leis divinas para tudo que existe. Então, o próprio estado de desequilíbrio gera isso daí. Mas não é estagne, e essa é a grande descoberta da doutrina espírita. Né? Que quando a gente desencarna, nem por isso a gente deixa de movimentar os fluidos, não significa que a gente vai ficar assim para sempre. Isso pode ser transformado. Então a doutrina espírita, gente, é uma doutrina que nos dá esperança, inclusive esperança para depois da morte. Se você perdeu alguém e esse alguém não estava bem quando se foi, não acredite que ele ficará assim sempre. Não existe inferno na visão espírita, exceto simbolicamente o inferno que nós mesmos criamos com os nossos pensamentos, com a nossa falta de fé. Então, por isso a proposta da fé, para que a gente possa criar no nosso entorno uma aura luminosa, que nos torne acessíveis às boas influências espirituais, que nos proteja das más influências espirituais, inclusive aquelas advindas de nós mesmos, que nos permita identificar o que em nós precisamos mudar. Minha gente linda, estamos aqui terminando essa live do Evangelho, né? E eu queria usar esses minutinhos finais para agradecer não só a vocês, agradecer o Grupo Espírita Paulo e Estevão por essa oportunidade maravilhosa de trabalho. Para mim foi gratificante estar aqui todas as quartas-feiras, né, tocando o Evangelho, falando do Evangelho, me alimentava maravilhosamente cada um desses encontros. Algumas pessoas me deram feedback de que se sentiram beneficiadas e que alegria ter servido de instrumento para beneficiar alguém com essa doutrina. Meu agradecimento maior à doutrina espírita, ao nosso Mestre Jesus, que a enviou, a Allan Kardec, que a codificou, a todas essas obras que me foram apresentadas pelos meus pais, pela minha família. Meu agradecimento por cada evangelho no lar que eu tive a oportunidade de fazer na vida. Graças ao conhecimento espírita, às reuniões na casa dos meus pais, que me trouxeram aqui,
que me fazem ter essa familiaridade com Jesus. Porque Jesus visitava a minha casa toda semana, na minha infância, na minha vida toda. Ele pode visitar a sua também, quando você fizer o seu evangelho no lar. Tenha fé, Jesus vai estar presente aí também. E para encerrar, a gente vai fazer aqui a leitura, né, tendo agradecido a cada um, ao convite do Hamilton, né, a presença do nosso querido Luiz Fernando, de amigos, de pessoas que conhecem a minha família, os meus pais, a mim, meu marido, meus filhos, né, muita gratidão. E vocês que estiveram aqui, que acompanharam, que dividiram dessa energia tão boa comigo durante esses encontros. Só posso agradecer. E, para finalizar aqui essa live, a poesia que eu vou ler é de Vanderlei Pereira. É uma das poesias que ele escreveu quando estava na fila de espera do transplante, mas essa não foi publicada no livro. Por quê? Porque não dava para a gente publicar. Olha o tanto de poesia que ele escreveu na fila de espera de um transplante. E aqui, para vocês, eu acho que ele escreveu para a mamãe, né? Mas eu acho que ela vale para a gente também aqui, para todos nós. O amor não separa. Que o nosso amor seja uma eterna chama, unidos para sempre em toda parte, na Terra, em Vênus, em Netuno ou Marte, pois ninguém se separa de quem ama. O amor, quando sincero, nos irmana. Não há no mundo nada que os aparte. Nada se tem, mas tudo se reparte. É Deus que se encarrega dessa trama. Se um está contente, o outro também. Um sente o sofrimento que o outro tem. Repartem-se igualmente nos seus planos. Mas nada apaga o amor que junta a gente. Toda união sincera é permanente. Não conta as horas, dias, mês, nem anos. Muito obrigada, gente. Vanderlei Pereira, nessa última poesia. Muito obrigada a cada um de vocês. Esses momentos são momentos de amor, né? Nós nos reunimos graças ao amor de Jesus, que nos deixou como legado esse evangelho de amor. Um grande beijo a cada um de vocês que partilharam dessas lives, que estiveram aqui presentes. Agradeço imensamente, Manu, estou vendo aqui você, Sandra, Silvia, Sali Araújo, Ângela, você, Maria, que falou aqui do seu irmão, Adriana Santiago, Cristina, Rosângela. Nossa, eu não vi a Malu hoje aqui, mas Malu também, que sempre está, se ela for ver depois, percebi que era uma presença constante. Carla, Jean Santiago, né? Soares, Cecília Soares, eu acho, Valber, Renata, Irmano, Ivane, Ana Silveira, Edja. Gente, muita gente, muito obrigada a cada um de vocês, né, Irmano? Um beijo no coração e um maravilhoso 2022. Entendam, não é o ano que tem que ser bom, é a gente. Que nós sejamos maravilhosos em 2022. Ficam aí várias sementinhas para um 2022 cheio de luz no nosso mundo. Um grande abraço e até breve!